O Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário vai se reunir pela segunda vez nesta quinta-feira. Durante o encontro, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, vai assinar um acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A ideia é qualificar juízes e advogados com a tradução das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o português, o que vai facilitar as pesquisas, seminários e publicações. A iniciativa marca a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, tema que faz parte da agenda de prioridades do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A expectativa é que o Judiciário promova o diálogo e o trabalho em conjunto das instituições para garantir o respeito aos direitos humanos. As ações e sentenças da Corte Interamericana serão monitoradas pelo Observatório de Direitos Humanos do Judiciário, que foi instituído recentemente. A assinatura vai ser realizada, inclusive, durante uma reunião do Observatório. Logo mais, às 6 horas da tarde, e com a presença da presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juíza Elizabeth Benito. A reunião ainda vai contar com a apresentação da proposta sobre justiça itinerante criada pelo ator e diretor Wagner Moura para ampliar o acesso ao judiciário às vítimas de violações de direitos humanos. Também será debatido o controle e qualificação das empresas de segurança privada. O tema entrou na pauta depois que seguranças de um supermercado de Porto Alegre espancaram até a morte João Alberto Freitas no mês passado. E para falar sobre a data, eu converso agora com o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Mato Grosso, Dr. Valério Mazzuoli. Muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço, uma satisfação. Doutor Valério, vimos agora há pouco na reportagem esse acordo firmado, que será firmado entre o CNJ e a Convenção Internacional Interamericana de Direitos Humanos. Qual é a importância dessa união de esforços? Importantíssimo esse acordo interinstitucional, porque faz com que o Brasil aceite a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, portanto, as suas decisões e paradigmas e estándares internacionais de proteção. Quando o Conselho Nacional de Justiça, portanto, acorda com o CNJ para que os juízes nacionais possam ser qualificados em termos de jurisprudência internacional, isso é muito importante porque coloca o país na ordem do dia do cenário internacional de proteção de direitos humanos. À medida que todos os juízes conheçam e apliquem a jurisprudência da Corte Interamericana, os casos não são mais levados à Corte Interamericana e o Brasil resolve interna corporis aquilo que se faz no âmbito do controle de convencionalidade. Então está de parabéns o Conselho Nacional de Justiça, porque integra o direito internacional e o direito interno para melhor proteger o ser humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 72 anos. O que significa essa data? O Brasil caminha para um avanço nessa matéria? Bem, a declaração é um instrumento magno do direito internacional, uma norma de ius cogens internacional e que foi proclamada exatamente para colmatar uma lacuna da Carta das Nações Unidas no que tange à expressão direitos humanos e fundamentais. Ali ficou expresso que os direitos, o núcleo da cidadania, das vindicações do Estado liberal e as vindicações do Estado social se uniram em um só texto, formando uma universalidade e uma união de esforços para os direitos humanos contemporâneos. E o aniversário da Declaração Universal sempre tem que ser comemorado porque ela é a norma paradigma que espraia suas luzes nessa interrelacionalidade, nessa interdependência e nessa intersecção dos direitos humanos de todos os povos, de todos os estados. Então é um aniversário que nós temos que comemorar e é exatamente por isso que hoje é o Dia Internacional de Direitos Humanos, porque em 10 de dezembro de 1948 foi proclamada em Paris essa Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi um trabalho do professor René Cassin. O Brasil tem que avançar no tema dos direitos humanos e a Declaração Universal, portanto, não pode ficar esquecida, tem que ser a nossa norma paradigma para o avanço da plataforma emancipatória do nosso tempo. Doutor Valério, como é a atuação e quais as atribuições da Corte Interamericana de Direitos Humanos? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela julga estados que violem
as normas previstas tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Tratado Paradigma, quanto também outros tratados relativos à matéria no continente americano. Então, todos os estados que são partes da Convenção Americana, dos estados americanos, o Brasil é parte da Convenção, então qualquer cidadão, também independente de nacionalidade, que tenha um fato ocorrido no Brasil que viole a Convenção Americana ou outro tratado ratificado pelo Brasil e que ele não logre êxito no plano interno em vindicar os seus direitos, as portas da jurisdição estão abertas. Acontece que o cidadão não pode ingressar diretamente à jurisdição da Corte Interamericana. Ele tem que passar pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington, nos Estados Unidos, e a comissão, se entender por bem levar a sua causa à Corte Interamericana, ela, como substituta processual, em nome próprio, defende interesse de terceiro e leva a questão à Corte Interamericana. É o Poder Judiciário Internacional da Organização dos Estados Americanos que vincula países como o Brasil, que são parte dessa sistemática desde a década de 90. Doutor Valério, vamos falar sobre um tema muito caro quando a gente se refere a direitos humanos, racismo. Um assunto quentíssimo que saiu ontem à noite na Câmara Federal. A Câmara Federal aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo. Como é que funciona agora na prática? Passando, aprovada pela Câmara, a matéria vai para o Senado, já entra em vigor automaticamente? Uma pergunta muito importante que tem que ser esclarecida. Não. A Câmara aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo, inclusive por 3/5 dos votos, ou seja, por maioria qualificada em 2 turnos. Agora depende da aprovação também do Senado, em 2 turnos no Senado Federal, por 3/5 dos votos dos membros da Câmara Alta. Se assim for aprovado pelas 2 casas, a convenção não entra em vigor automaticamente no Brasil, porque depende de sanção, que é a ratificação do presidente da República. A ratificação presidencial, o presidente é o chefe da dinâmica das relações internacionais. Então, goste-se ou não, qualquer tratado internacional de direitos humanos ou não, ou de direitos humanos, aprovado ou não, com o quórum qualificado que estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, devem ter a ratificação do presidente. Então, já aprovou pela Câmara ontem, agora seguiu ao Senado. Se o Senado, em 2 turnos, aprova por 3/5 dos votos, vai à presidência da República, e o presidente da República também não tem prazo, lamentavelmente, não tem prazo para ratificar a convenção. Espera-se que ele brevemente ratifique a convenção, porque uma convenção dessa importância, dessa magnitude, que versa um tema tão caro para o direito brasileiro atual, espera-se que ela, depois de ter passado pelo parlamento, ela seja ratificada pelo presidente e depositado o seu instrumento de ratificação perante o órgão competente da Organização dos Estados Americanos. Só assim, a partir desse momento, que ela passará a valer no direito brasileiro e com essa desejada equivalência de emenda constitucional, que veio lá essa possibilidade pela reforma do judiciário na emenda 45 de 2004. Então ainda tem 2 caminhos pela frente, ainda tem a parte do Senado Federal e ainda tem a ratificação do governo, do chefe do Poder Executivo, do presidente da República, e vamos lutar para que isso seja realizado à brevidade. Excelente esclarecimento, porque nós temos acompanhado desde ontem à noite muita desinformação sobre esse tema, né? Muitos comentários, inclusive na rede e na imprensa também, de que a medida já seria automática. Não é. Muito obrigada mais uma vez, doutor Valério. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço.